uso de cosméticos sempre acompanhou a história. E apesar de ser comum a sua associação apenas à promoção da beleza, esses também influenciam a higiene, a espiritualidade, a saúde e a identidade de povos desde tempos remotos. Não sendo por acaso, a atual definição de cosméticos pela Anvisa diz que esses são preparações para uso externo, com o objetivo principal de limpar, perfumar, alterar a aparência e corrigir odores, protegendo e mantendo em bom estado diversas partes do corpo humano. Nesse contexto, os termos cosméticos, higiene e saúde estão intimamente ligados. O termo cosmético foi criado no século XVI a partir do grego cosméticos, que significa relativo ao adorno, sendo a raiz da palavra cosmos, que corresponde à ordem. Já a palavra higiene surgiu do nome da deusa grega Higeia, responsável pela conservação da saúde. Ao longo da história, a concepção de beleza e limpeza se transformou conforme o contexto social, econômico, cultural, climático e religioso de cada época. Os primeiros relatos do uso de cosméticos se referem a 100 mil anos, época na qual o Homo iobegenesis, residente da África subsaariana, foi a primeira espécie humana conhecida a usar cosméticos. Em 2009, arqueólogos descobriram cavernas costeiras contendo centenas de artefatos antigos, que na verdade acabou sendo a primeira evidência conhecida de uma fábrica de maquiagem primitiva. Foram descobertas ferramentas grosseiras semelhantes a pincéis de maquiagem, bem como paletas contendo sombras, batom e delineador. Pedra ou ossos eram usados para moer e extrair pigmentos de vários materiais, como ócre de argila, minerais de rocha, plantas e carvão queimado, que eram combinados com água ou gordura animal para produzir pinturas. O Egito Antigo influenciou outras civilizações, e mesmo num período tão antigo, a população já se lavava em torno de 3 vezes ao dia, e mantinham costumes e produtos para manter a limpeza, beleza do corpo e enfrentar o clima arenoso e quente. A pintura tradicional dos olhos era feita com uma pasta à base de cristais de malaquita, e para a tintura dos cabelos e unha das mãos e dos pés, utilizavam-se rena. Além disso, para a proteção do corpo e dos cabelos, untavam-se diariamente com gorduras e óleos, que também eram utilizados como base para cremes e pomadas. Os faraós já empregavam máscaras de beleza, e a crença egípcia de reviver após a morte mostrou o interesse que eles tinham com cuidados para permanecerem belos depois de morrer. Foram encontrados no sarcófago de Tutankhamon e em outras tumbas cremes, incensos e potes de azeites utilizados na decoração e no tratamento do corpo. Cleópatra, rainha do Egito, conhecida pelos seus cuidados de beleza, utilizava leite azedo para manter a pele suave e limpa, além de lamas do rio Nilo para melhorar o viço da pele. O primeiro sistema de limpeza foi criado pelos sumerianos da região de Ur, que produziram soluções alcalinas para limpeza. Entretanto, essas preparações não eram quimicamente similares aos sabonetes que conhecemos hoje, sendo que a primeira preparação moderna de sabonete foi desenvolvida em cerca de 600 anos a.C. pelos fenícios, que saponificaram gorduras de cabra, água e carbonato de potássio em um material ceroso e sólido. Na Grécia e Roma Antiga, os homens frequentavam casas de banhos elaboradas, enquanto as mulheres cuidavam da beleza em casa. E algumas das fragrâncias extraídas nessa época eram provenientes de anis, pimenta, alecrim sálvia e hortelã-pimenta. O leite de jumenta era usado para manter a pele fresca e a massa de pão úmida era usada como uma máscara facial noturna. Na Grécia, acreditava-se que uma rotina de cuidados com a pele reverteria os efeitos da pele madura. E durante o Império Romano, um médico grego chamado Galeno desenvolveu um precursor dos modernos cremes para a pele, a partir da mistura de cera de abelha, óleo de oliva e águas de rosas. Ele deu o nome de unguento refrigerans a esse produto, que era uma pomada refrescante precursora do cold cream. A Era Medieval caracteriza-se como um período onde a sociedade foi regida por uma forte moral cristã. Nesse período, era de bom tom conservar a pele bem pálida e pintava-se pouco os olhos, com exceção das princesas, que não raro circulavam os olhos para torná-los arredondados. E diferente das doutrinas que enalteciam a pureza do corpo na antiguidade, a religiosidade contribuiu muito para o retrocesso nos hábitos de limpeza. O cristianismo da Idade Média reprimiu o culto à beleza, impondo pesadas vestimentas para que o corpo humano não fosse mostrado. Os banhos passaram a ter caráter quase profano e remetiam às religiões pagãs de Roma,
e foram desaparecendo gradativamente, pois o corpo, possível templo de Deus, estava sujeito a tentações e o banho poderia despertar a vaidade. Seguindo a mesma lógica, no Alto Medievo, o banho foi condenado. O pouco conhecimento médico alegava que a limpeza deixava o corpo suscetível a doenças. Isso porque os poros dilatavam e a permeabilidade da pele aumentava em contato com a água, que era vista como capaz de se infiltrar no corpo e causar debilidade e imbecilidade. A exceção era o banho dos recém-nascidos, o batismo. Portanto, os poucos e raros hábitos de higiene não passavam de lavar as mãos, o rosto e esfregar os dentes com paninhos. Dessa forma, a Europa cristã enfrentou longos anos de surtos de peste devido às negligências em relação às normas sanitárias e hábitos de asseio. Em contraponto aos católicos, os muçulmanos viam a limpeza como preceito religioso. Com a moral católica menos evidente, a medicina se fortaleceu. A culpa de se embelezar diminuiu, mas os hábitos de higiene continuavam a desejar, mesmo nos mais altos níveis sociais. Elizabeth, rainha da Inglaterra, banhava-se uma vez por mês, e como ela dizia, quer eu precise ou não. Nessa época, as condições de saneamento e higiene pessoal não acompanhavam a evolução da estética, pois o banho era desaconselhado, e como consequência surgiram os perfumistas para atender a demanda das cortes europeias. Diferente dos hábitos de higiene, a maquiagem e o embelezamento estavam em voga, sendo que a maioria dos cosméticos ainda eram feitos em casa. A farinha de trigo era utilizada como pó facial. As sombras, atualmente chamadas de base, eram utilizadas como máscaras para fixação de pó e eram compostas por lanolina, cera de abelha, óleo de oliva e especialmente sebo animal. Um creme de primavera, usado pela rainha Elizabeth, se tornou uma espécie de artigo de moda. O produto tinha como função preservar e clarear a pele, assim como prevenir o aparecimento de rugas. Extratos de berry eram usados para destacar as bochechas, o que contrastava a aparência pálida da pele. O uso de cosméticos não era limitado apenas às mulheres. Os homens tingiam sua barba de castanho avermelhado para mostrar respeito à rainha, que era ruiva. Ambos os sexos preferiam peles pálidas e, às vezes, usavam até máscaras para filtrar os raios de sol. Nos séculos XVIII e XIX, avançam os estudos relacionados aos efeitos colaterais causados por materiais tóxicos utilizados para a pintura dos olhos. A maquiagem torna-se raras. Os quadros da época indicam isso. A partir do século XVIII, a água passa a ser reutilizada em banhos, mas apenas no século XIX a higiene é enaltecida e o uso do sabonete passa a se desenvolver consideravelmente. No contexto histórico brasileiro, podemos citar a pintura corporal indígena como um dos primeiros hábitos relacionados ao emprego dos cosméticos no país. Nesse sentido, além da função de embelezamento, a prática da pintura corporal estava relacionada à cultura indígena, sendo empregada muitas vezes para a realização de rituais, preparações para a guerra, proteção contra insetos e como meio de representar o status e o valor do índio naquela sociedade. Nesse caso, as pinturas corporais eram realizadas por meio da tintura obtida de produtos vegetais, como por exemplo o famoso urucu, o que reforça a importância dos produtos naturais desde os tempos mais remotos, como uma ferramenta para fins de cosméticos, além da importância desses ativos no uso medicinal. Como falado, a tintura utilizada pelos indígenas nesse período era obtida a partir das sementes do urucu, responsável pelo pigmento vermelho empregado pelos índios no Brasil. A semente do urucuzeiro era reduzida a pó e não só utilizada pelos índios brasileiros, como também pelos indígenas que habitavam o México e o Paraguai em tempos ainda mais remotos. Outro corante muito utilizado pelos indígenas era obtido da seiva do fruto do jenipapo, produzindo uma coloração preta. E todo esse costume de se ornamentar e caracterizar através do emprego de corantes de fontes naturais ultrapassava também as questões culturais, ao servir como um meio de proteção da pele em relação ao sol. A evolução da ciência e da indústria foram a maior contribuição para os cosméticos. O estudo a respeito de princípios ativos tornou-se fundamental. A mudança de pensamento da idade contemporânea fica evidente nos hábitos de Napoleão e Josefina, que adoravam banhos quentes e aromáticos e possuíam sala de banho em casa. No século XIX, as pessoas ainda voltavam a experimentar o banho gradativamente. Mas, no geral, a limpeza continuava sendo feita por bacias e jarros para os pés, ou banheiras rasas e esponjas para o corpo.
No século XIX, foi o início de como vemos o banho hoje em dia. Os Estados Unidos foi pivô no desenvolvimento da indústria da higiene e ressaltou uma nova etapa em emergência, a valorização do banho e popularização de produtos de higiene pessoal, como o sabão, considerado por muito tempo um artigo de luxo. Vale ressaltar que é dessa época também a evolução da maquiagem. Por volta de 1890, os batons eram pouco utilizados, pois do ponto de vista das mulheres, os homens não as olhariam de lábios tingidos. E só por volta de 1915 que se inicia o sucesso dos batons, devido a uma independência financeira feminina e uma quebra de tabus. O sabão passou a ser reutilizado no fim do século XIX, pois a evolução tecnológica permitiu que ficassem menos irritantes, com melhor aparência e mais baratos, pois substituiu-se o uso de pó de madeira por pó de soda. A gordura animal foi sendo substituída por óleo de oliva, de coco, de algodão e de palmeira. E o banho passou também a ter caráter social. Ter mau cheiro era de péssima reputação, independente da classe social. A união entre o fato de que pessoas mal cheirosas comumente não sabem do próprio odor, a expansão de propagandas de sabão, cosméticos bucais, desodorantes e variações de cosméticos transformou o século XX no século da limpeza. Assim, nas décadas de 30 e 40, a maquiagem teve uma explosão comercial. E nos anos 50, a política de incentivos traz para o Brasil gigantes como a Avon e a L'Oréal. Essas empresas lançavam novidades como a venda direta de produtos para os homens. A maquiagem básica compunha-se de pó de arroz e batom. E um creme para as mãos foi o primeiro lançamento de um produto cosméticos com silicone pela Avon. Nos anos 60, fazem-se bases mais fluidas, depois bases cremes, que sejam ao mesmo tempo mais leves, menos brilhantes e com mais cobertura. Nos anos 70, surgiu a base creme colorida. O bronzeamento entrou em alta e os pós claros sofreram leve afastamento, retornando a partir dos anos 80 em diversas tonalidades. Os filtros solares se popularizaram no Brasil. Aparelhos a laser e os ácidos retinóico e glicólico começaram a ser empregados no tratamento de rugas e manchas. Nos anos 90, surgem os cosméticos multifuncionais, como o batom com protetor solar e hidratantes que preveniam o envelhecimento. Chega ao Brasil a tecnologia dos liposomos, que prometiam verdadeiras melhorias aos manipuladores e consumidores. E hoje, no século XXI, vemos o triunfar da cosmetologia. Torna-se tendência o estudo de diversas matérias-primas. As pesquisas avançam na direção da manipulação genética para melhorar a estética. Cresce, no mesmo ritmo, o exagero com a limpeza, a busca obsessiva por unir higiene e beleza, e há uma negação ao cheiro e aparência natural do corpo. E, consequentemente, maior está sendo a utilização de artifícios como cirurgia, cosméticos com o fim de branquear diversas partes do corpo e mascarar a parte da naturalidade humana. Ultimamente não se fala em outra coisa senão coronavírus. E não é para menos, né? Devido a esse vírus, medidas preventivas contra a disseminação do mesmo foram necessárias, resultando no aumento da conscientização sobre higiene e limpezas das mãos, o que, consequentemente, fez com que o uso de cosméticos, como sabonetes líquidos ou em barra, detergentes sintéticos, antissépticos para a mão e desinfetantes para as mãos à base de álcool se tornassem cada vez mais frequentes e essenciais na vida de toda a população. Essas simples medidas preventivas são de extrema importância no cenário atual, visto que a contaminação pode ocorrer através de superfícies contaminadas ou pelo toque da mão contaminada à boca, nariz e olhos. Assim, a higienização das mãos torna-se fundamental para que as chances de o vírus ser disseminado diminua. A lavagem das mãos com água e sabão, sabonete ou detergente tem como benefício a remoção de agentes patogênicos com água corrente, ou seja, removem a sujeira e inativam o vírus, interrompendo a membrana lipídica e os lipídios intracelulares. Já os antissépticos e desinfetantes para as mãos, à base de álcool, atuam penetrando na membrana viral para desnaturar e coagular proteínas, interrompendo o metabolismo celular e induzindo a lise da partícula viral. Por isso tudo, ao entender a história dos cosméticos ao longo do tempo e a sua importância na sociedade atual,
vemos que a ciência cosmética ultrapassa o caráter estético ao ser essencial na promoção da higiene, um dos pilares da promoção da saúde e do bem-estar.